Olá pessoal, então como prometido, vim aqui para deixar uma dica de inglês e equivalência médica, tá certo? No Canadá. O que eu queria dizer para vocês, que é para vocês não se preocuparem tanto com o inglês de correr para fazer o IELTS. Como eu disse, agora só é aceito o IELTS, tá certo? Para equivalência médica no Canadá. Porém, o IELTS não é necessário logo no início do processo. Então você pode se cadastrar naqueles sites que eu falei, mandar os documentos, fazer a tradução deles, pagar todas as coisas, esperar a verificação dos seus documentos, a tradução e verificação da autenticidade e da veracidade dos seus documentos. E, no caso, quando vai ser mesmo requisitado a sua proficiência lá, a sua nota da língua inglesa, tá certo? Para quem for fazer residência, antes de entrar para a residência. Então você pode fazer todas as provas e aí sim. E da mesma forma acontece para aquela pessoa que quer fazer só o licenciamento. Você pode fazer todas as provas, inclusive as práticas, e só um pouco antes de você, né, conseguir reunir todas esses scores, todas essas pontuações e pedir o seu licenciamento, é que eles vão te solicitar, cadê a sua pontuação da sua proficiência. Então você, na verdade, pode fazer as provas teóricas e a prova prática sem ter a sua prova, o seu IELTS. Então, isso é pra dizer o que pra vocês, gente? Vocês têm tempo pra se preparar, não precisa correr, fazer o IELTS correndo, ou o inglês é super importante e eu tenho que fazer ele logo. Não, você tem que se preparar bem. Por quê? Porque geralmente é uma prova cara, tá? Eu fiz o ano passado e acho que eu paguei R$800. Então, é uma prova, né, de um dia ou às vezes dois, dependendo de como vai ser marcada a sua prova oral, que eu também vou falar, tá? Em outro vídeo só sobre o IELTS, como é que funciona a prova e as pontuações e os requisitos, tudo mais, voltar a falar disso. Mas aqui é pra falar que o IELTS não é necessário logo de início, tá? Então, só antes de você entrar na residência, de você fazer realmente a equivalência prática, é que você vai precisar de ter a sua pontuação lá, o 7, tá? No seu IELTS. Então dá tempo de estudar e eu vou dar também mais dicas de como se preparar para essa prova da proficiência, tá? Como é que vai funcionar? Principalmente, gente, porque aqui o que eu quero deixar não é só dica para você se preparar para a prova, mas também para você se preparar na fluência, na aplicabilidade cotidiana do uso do seu inglês, tá certo? Então, assim, o que eu vou te dizer? A minha primeira dica é o que eu deixei antes. Eu tô propagandeando pelo menos esse aplicativo que eu tenho usado, que é o Duolingo, e que faz a gente utilizá-lo todos os dias, tá? É legal o método que eles utilizam de fazer você fazer o uso cotidiano e diário, de estudar pelo menos um pouquinho todo dia. E eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito em qualquer língua, tá? Eu conheci há um tempo atrás e cheguei até comprar mesmo um aplicativo e usar quando tava fazendo só inglês, era o Busuu. Eu sei que ainda existe porque eu recebi e-mail logo depois que eu gravei um dos vídeos falando que eu não sabia se ainda existia. Existe sim. Então, o Duolingo é a minha dica de o que eu tô utilizando hoje em dia. Se vocês baixarem, me sigam lá também, tá? Vamos ser amigos lá também. E o Busuu eu sei que também existe e eu sei que o método deles também é bem legal, é bem legítimo. A segunda dica é para vocês utilizarem bastante de mídia, independente de ser estudado, né? Para tirar essa coisa desse peso do estudo. Então, ouve música em inglês, tá certo? Assiste filme. E no caso da música, você não precisa ficar naquela coisa, naquele ritmo de estudo. Se você gosta de música, vai lá, pega a letra da música, lê, tenta traduzir, porque isso seria às vezes uma forma de você juntar o útil ao agradável, tá certo? Porém, pode ser mais uma coisa só pra curtir mesmo, pra ouvir a música. E o que eu ia dizer? No caso dos filmes, tenta colocar a legenda ainda em português, tá certo? Pra o quê? Pra você ouvir os novos termos, que às vezes você não tem costume, aquela coisa de pegar no ouvido, de pegar na rua, tenta fazer aquilo com os filmes. Então, você coloca ali a legenda. Mas eu não quero, porque a legenda vai atrapalhar. Não, pra você aprender esses novos termos, tá certo? Porque às vezes aqueles phrasal verbs, aquelas expressões verbais, igual a gente não fala
A gente não fica falando ultrapassar um carro, a gente fala cortar o carro. Então, eles também têm esses termos que não vai ser a gente, né, aquela coisa do cotidiano que você vai pegar na rua. Tenta pegar já um pouco nos filmes usando a legenda pra te auxiliar a pegar os termos que você não conhece, tá certo? Então essa é a minha dica do filme. Tá ok? Terceira dica, YouTube, gente, procurem às vezes canais, tá certo? Que você curta, temas que você curta, que fale naquela língua que você tá tentando aprender ou que você tá tentando aprimorar, para treinar o seu ouvido. Por quê? Porque na prova de proficiência vai ter o listening, tá? De ouvido, vai treinar seu ouvido. É a primeira prova da escrita com a sala cheia de gente, você só tem chance de ouvir aquela fala 2 vezes. Então, pra mim, foi uma das provas mais difíceis, tá certo? Pela questão até do nervosismo, se você pula uma palavra ou você tenta escrever enquanto você tá tentando ouvir a próxima, é bastante estressante. Então, é legal treinar o ouvido dessas formas que eu falei, música, filme, e tenta ouvir pessoas falando outras coisas cotidianas ou notícias. No YouTube, principalmente, é uma forma de graça de fazer isso, tá certo? Outra coisa, o IELTS, ele vai ter 2 formas, né? Pro caso, para quem tá fazendo equivalência, você vai estar fazendo o IELTS acadêmico, e aí ele é um pouquinho mais difícil, então é legal que você às vezes leia artigos e outras coisas mais no seu tema, pelo menos, do que você vai pegar uns temas, uns termos e umas palavras mais complexas relacionadas com a parte acadêmica que você está seguindo, ou que você vai estudar, ou que você quer seguir, tá certo? Adaptar melhor com o intuito de treinar para o listening, tá certo? Como a gente fazer isso? Gente, olha, eu acho que isso é assim, se você tiver alguém conhecido que fala essa outra língua, ou você tem contato em alguma mídia social com pessoas que falam essa outra língua, tente tirar pelo menos, né, uma meia hora por semana. O ideal seria que você fizesse isso diariamente, mas a gente sabe que correria do dia a dia não tem jeito. Então, pelo menos 1 hora por semana para você bater um papo, tentar fazer uma troca. Joga a situação, não tem assunto às vezes para poder fazer meia hora de estudo, de conversação com um desconhecido. Usa tema, tá? Usa tema cotidiano. Vamos fingir que eu fui na padaria, você é o padeiro e eu tô comprando. Cliente, no escritório, comprando uma passagem. Coisas que a gente vai usar no dia a dia, e assim a pessoa pode fazer essa troca e te ensinar essas expressões que eu falei, dos phrasal verbs, que são expressões que tem que pegar no cotidiano e que às vezes nem sempre os livros ou esses cursos que a gente faz ensinam a gente. E aí a gente chega no exterior com aquele curso todo de inglês e não fala nada, não consegue comunicar, né? Então, só isso aí para poder ter aquele treino do ouvido, da fala e do uso, da aplicabilidade da língua no cotidiano, tá ok? Minha quarta dica, já deve ter mais que isso, na verdade, os aplicativos para o IELTS. Tem vários aplicativos, tanto para você treinar o inglês, mas principalmente do IELTS tem aplicativos para você treinar para a prova. Então eles te simulam provas e você tem esse acesso, pelo menos para você ter uma ideia, não chegar totalmente cru. As provas é uma prova difícil, como eu disse, e quanto mais preparo, melhor, tá? Inclusive, gente, não fica só nos aplicativos para o celular. Tem muitos exames, exemplos múltiplos disponíveis no YouTube para você assistir os IELTS, principalmente os de prova oral falada, para você ter uma ideia do que eles podem perguntar, tá? Isso vai ser em geral com o tema que você puxar. Então, se você estiver fazendo um IELTS, o regular, o comum, vai falar da sua vida cotidiana e tudo mais. E se você estiver fazendo às vezes acadêmico, eles vão provavelmente perguntar quais são os temas, o que é a sua área específica, tá? Mas checa lá, YouTube e aplicativos na área do IELTS tem disponível, tanto aplicativo celular quanto vídeos de IELTS de prova prática, prova oral. Quinta dica, material online, tá? Gente, tem sim material online no IELTS disponível, tá? Você procura online, tem inclusive exames até pagos que você pode treinar com um nível um pouco mais, né, graduado, mas
Tem material gratuito online, exemplos de provas que você pode dar uma olhadinha pra você ter uma ideia do de como é, tá? E isso aí é muito legal. Sexta dica, treine sua escrita, tá? Train your writing on basics. Então, assim, o que acontece? Eu coloquei aqui, eu até escrevi em inglês, pra você treinar, escrever. Escrever o quê, Fônia? Gente, lá vai ter prova escrita. Os textos que eles vão te pedir, às vezes eles vão te dar um tema e vai pedir pra você dissertar sobre isso. Porém, o que pode ser? Se você tá fazendo não é um IELTS acadêmico, um IELTS regular, às vezes eles vão te perguntar coisa cotidiana. Ah, escreva sobre um evento marcante na sua vida no ano passado. Ou fale sobre o seu último aniversário de casamento. Sei lá, alguma coisa assim marcante. Mas podem ser coisas cotidianas, tá vendo? A minha dica é pra você treinar com coisas cotidianas mesmo. Pra quem gosta de fazer um tipo de diário, tenta fazer no inglês. Só pra ir treinando, né? Então aí você vai escrever, vou no banco. Escreve em inglês, going to the bank. Tá certo? Se você gosta de fazer um diário do seu dia, contar algum evento marcante, gosta de escrever um livro de memórias, com as memórias mais engraçadas, tenta fazer ela no inglês, tá certo? Ou no francês, ou qualquer língua que seja que você esteja treinando aí, tá certo? Uma outra coisa, eu não gosto de escrever da minha vida cotidiana e eu não faço mais nada do que trabalhar e voltar pra casa e uma academia 5 dias da semana, então não tem nada interessante. Escreva seus planos, seus sonhos, escreva opinião sobre notícias, só assisto noticiário. Então, disserte sobre alguma notícia que foi mais marcante ou que é mais interessante na sua opinião, tá? Opinião sobre, às vezes, política e outras coisas, tenta fazer na outra língua, tá? Isso não é nem necessariamente só pro IELTS, isso daí, né, pra você ficar hábil também de deixar recadinhos e tudo mais, à medida que você vai escrevendo e lendo mais, até o seu vocabulário na fala normalmente melhora, né, gente? Chegando no final, tá? Acho que é a última dica. Deveria ser, né? Que a gente já tem aí bastante tempo. Sétimo é leia livros. Não importa o sujeito do livro, ou o objetivo do livro, ou o ponto central, tá certo? Simplesmente pegue algum, mesmo que seja de criança. Eu não acho que eu vou conseguir ler nada, nem de autoajuda, um livro simples. Pega um livro de criança que você já até sabe, ou pega um livro de literatura mais simples, tá certo? E comece. Essa daí é a minha dica. Não se atente muito o sujeito do livro, tá certo? Simplesmente comece a ler no inglês. Ou, eu não consigo ler um livro em inglês, acho que é meio assustador pegar um livro, não sei nada. Beleza, pega frases, né? Eu gosto de frase motivacional. Procura frase motivacional em inglês. Eu gosto de memes. Beleza, vai lá. Isso aí é uma leitura que seja, tá certo? Por dia, em inglês. E a minha última dica mesmo pra fechar é que não precisa ter pressa. Você pode deixar pra fazer o IELTS bem no final do processo, tá certo? Então, fica aí. Essas são as dicas para o inglês. Um beijo em todos e preparem-se. E estudem bastante e até o próximo vídeo. Bye, bye.